Eu quero fazer um sermão que está vinculado a essa série, mais autônomo, para que você possa entender quem é o nosso verdadeiro Senhor, que nós, sem dúvida alguma, nos rendemos a Ele, como nós cantamos aqui, mas, sem dúvida alguma, não vinculado à série, porque esse sermão, ele vai... Eu não quero trazer esse sermão especificamente sobre o foco da política, então eu quero aplicá-lo para todas as áreas da sua vida. Abra a sua Bíblia no Salmo 23. Essa é a razão dele ser um sermão autônomo hoje para nós. Mas fique tranquilo, domingo que vem começa uma nova série, a gente vai anunciar hoje para você. Salmo 23 é aquele salmo que todo mundo conhece, decora até, né? Lá em casa a gente recita ele com as crianças, eles memorizaram o salmo e a gente antes de dormir recita com eles. Algumas tradições deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, né? Já criou até pó. Mas a gente nem, às vezes, entende todo o significado da beleza desse saltério, desse cântico para as nossas vidas. Então, vamos olhar hoje para ele, entender o que o salmista quis dizer, o que a palavra de Deus quer dizer para nós. Diz assim o texto: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a tua bondade e a tua fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E esta é a palavra de Deus. Curve a sua cabeça, eu quero orar com você. Deus bendito, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos em comunidade. É maravilhoso estarmos juntos. É maravilhoso podermos reunidos cantarmos juntos que a força, a honra e o poder pertencem a Ti, Senhor. Isso é só um reflexo daquilo que um dia, plenamente, a igreja de todos os tempos, de todas as eras fará. Nós cantaremos com os nossos joelhos dobrados diante de Ti. Veremos o Seu rosto face a face como Tu és. Obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de estar de volta ao púlpito da Tua igreja. Te agradeço por isso. Fala conosco, que eu não atrapalhe. Nos ensina, nos exorta. Faz-nos confiar em Ti, mesmo quando os nossos olhos falharem. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Existe uma história a respeito dos pastores de Israel, está nos documentos judaicos. Existem alguns textos judaicos, e existe uma história nesses documentos judaicos sobre os pastores de Israel, e fala-se a história de um peregrino que estava peregrinando nas terras de Israel, e quando então ele peregrinava, cansado da sua viagem, ele parou para se refrescar, descansar um pouco da caminhada, porque nas terras ali do Oriente, o sol é muito forte, o tempo é muito seco, então os viajantes, eles se cansam, a garganta fica seca. Então ele parou para se refrescar um pouco,
E quando ele parou para se refrescar e descansar, logo que ele se sentou, chegou um pastor com um grande número, um bando de ovelhas, para se refrescar também. E ele parou, sentou-se junto com aquele viajante, e as ovelhas foram se refrescar naquelas águas, foram pastar naquele lugar, eram inúmeras ovelhas. Eles ficaram conversando. Logo depois chegou outro pastor, com mais um monte de ovelha, um bando de ovelhas, e elas se misturaram com as outras daquele primeiro pastor, e eles ficaram ali conversando, as ovelhas ficaram ali se refrescando. Depois chegou outro pastor, com mais um bando de ovelhas também, e aí ele ficou um pouco perplexo, porque as ovelhas se misturaram, e aí ele já não sabia mais quais eram as ovelhas do primeiro pastor, quais eram as do segundo pastor e as do terceiro pastor, ele já não sabia mais identificar quais eram as ovelhas de quem. Então ele, perplexo, ele perguntou: gente, como é que vocês vão fazer agora para resolver esse problema aqui? Tem tanta ovelha aqui, tem tantas ovelhas misturadas umas com as outras, que eu já não sei quem é a do primeiro, quem é a do segundo, quem é a do terceiro. E aí eles olharam entre si e deram risada. E aí o primeiro pastor então se levantou, pegou o seu cajado e ele deu um grito. E quando ele deu um grito, as suas ovelhas começaram a se movimentar e sair do meio do bando de todas aquelas outras ovelhas, e foram na direção do seu pastor. Um pouco tempo depois, o segundo pastor levanta e deu um assovio. E quando ele deu aquele assovio, as suas ovelhas também começaram a se mexer. Elas ouviram o som do seu pastor. Elas reconheceram o grito, o assovio, e elas se deslocaram e foram se encontrar com aquele segundo pastor, e consequentemente sobraram só as ovelhas daquele terceiro pastor. Então aquele viajante perguntou: como isso é possível? E a resposta do terceiro pastor para ele foi o seguinte: as ovelhas, não importam quantas sejam, em que lugar ela esteja, qual seja a circunstância que ela está, ela conhece o seu pastor. Ela sabe quem ele é, ela reconhece a sua voz, não importa o lugar, a situação, não importa o que esteja acontecendo, ela conhece o seu pastor. O que isso tem a ver comigo e com você? Por que eu estou te contando essa história? É porque a vida cristã, meu irmão, ela se pauta na mesma experiência que essas ovelhas e que esse pastor, essa história que eu estou contando para você. Ou seja, essa relação ovelha e pastor, que essa história conta para a gente, desses documentos judaicos, ela não está falando sobre um treinamento, de um pastor que chegou nas suas ovelhas e falou: olha, eu vou ensinar vocês que quando eu gritar, vocês precisam se aproximar de mim. Não é um treinamento de quando eu assoviar, vocês vão ouvir, então vocês vão se aproximar de mim. Não é sobre treino, não é sobre métodos, é sobre um relacionamento íntimo e profundo com o seu pastor. É sobre conhecê-lo, é sobre se envolver com ele de tal forma íntima e profunda que nos leva a compreender com clareza quem ele é. E quando a gente sabe quem ele é, nós sabemos quem nós somos. E portanto, a gente sabe que se ele está nos chamando, a gente tem que atender o chamado, porque não dá para ficar sozinho. Porque sozinho, a gente não é capaz de cuidar de si mesmo. A gente precisa de um pastor que vai nos guiar, porque essa relação é de profunda necessidade com ele. Ele sabe nos guiar e nos levar para os lugares certos. E em tempos difíceis como eu e você estamos vivendo, em tempos que a gente passa por sustos de internações,
que a gente cai e bate a cabeça, em tempos difíceis que a gente sofre injustiças, em tempos difíceis que a gente perde o emprego e a gente não sabe como vai pagar as nossas contas, em tempos difíceis que a gente recebe diagnósticos médicos que a gente não sabe como lidar, a gente precisa ter clareza de quem é de fato o nosso pastor, de quem de fato cuida de nós. A gente precisa ter clareza de que a nossa salvação não está em políticos que sentarão no trono da nossa cidade ou do nosso país. A gente precisa ter clareza de que a nossa salvação não está na direita, na esquerda ou em qualquer proposta salvadora que clame pela nossa fidelidade. A sua salvação não está no seu dinheiro, enquanto você tem investido. Não está na casa bonita que você tem, não está na cor do seu cartão de crédito, não está no carro bonito que você tem, não está enquanto você conseguiu ao longo da sua vida e da sua trajetória profissional acumular. Quando você precisar, essas coisas falharão. A sua salvação está naquele que garantiu a você, desde a eternidade passada, que nenhuma coisa poderia te afastar dele, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, nem a profundidade, nem a espada, nem a fome, nenhuma coisa poderia te separar do amor dele, Cristo Jesus. Portanto, não é sobre coisas, é sobre uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Quem é essa pessoa que nós falamos nos últimos domingos, que é o nosso Redentor, que é aquele que de fato senta no trono do nosso coração? Em quem nossa fé, nossa esperança, nosso amor, nossa devoção está depositada quando as coisas falham? Quando o médico chega para a gente e diz assim: você vai internar. Quando a gente não tem esperança mais para saber como vai solucionar os problemas. Quando a gente recebe ameaças e a gente não sabe como lidar com as ameaças, porque não tem literalmente como resolver as coisas. Quando tem algum parente próximo sofrendo e a gente quer resolver, quer ajudar, mas não sabe como fazer. Afinal de contas, meus irmãos, são em momentos como esse de grande repercussão na nossa vida, ou até em momentos de repercussão maiores, mundiais, como furacões, terremotos, tsunamis, que a gente percebe na morte de um familiar, na redução do salário, a gente percebe que nós não somos bons para dar conta de todas as coisas. E a gente reconhece a nossa total vulnerabilidade, a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa miserabilidade. Em situações assim, de maior ou menor proporção, é comum, acredite, Deus te entende. É comum bater na porta do nosso coração alguns questionamentos. Onde Deus está no meio de tudo isso? Será que Ele não está vendo? Será que eu estou em pecado, né? Porque não é possível, né? Os amigos de Jó fizeram essa pergunta. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Deus de fato se importa comigo? Será que eu posso mesmo confiar nele? Será que tudo isso que a igreja canta, será que tudo isso que o pastor prega, por que ele permitiu tudo isso na minha vida? É comum? Será que essa depressão é normal? Por que essas coisas acontecem? Aqui na Urbana, nós temos muitos voluntários, esses irmãozinhos que estão aqui com essas camisas, muita gente habilidosa trabalhando. Nós fomos agraciados com Deus, com dons e talentos desses irmãos. Entre eles tem uns fotógrafos. O Rafa está ali hoje, tirando foto, andando para lá e para cá. E na medida em que o Rafa está tirando foto, ele é responsável por essas
captações de imagens lindas que você vê nas redes sociais. Mas o Rafa tem uma habilidade e a necessidade de uma sensibilidade para esse serviço. Quando ele está tirando foto, ele precisa buscar a imagem certa, ele precisa ajustar o foco, ele precisa ajustar o ângulo da câmera. Às vezes a imagem fica um pouco embaçada, ele precisa ajustar a posição, capturar a imagem. E ele precisa fazer isso para ele chegar a uma imagem perfeita para ele tirar a foto. No meio de situações difíceis da nossa vida, a nossa imagem de Deus fica também um pouco embaçada. E é normal essas coisas acontecerem. E a gente precisa também regular a posição dos nossos olhos, ajustar o foco, ajustar o cálculo da câmera do nosso coração, para que a gente consiga ter uma imagem perfeita de quem é o Deus com quem nós nos relacionamos, de quem Ele é. E o ajuste do foco hoje, para mim e para você, para que a imagem desse Deus, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, possa ser uma imagem nítida, é o Salmo 23. É esse salmo que vai te ajudar a compreender que no meio de linhas escuras e claras, no meio de dificuldades da vida, Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas, quer boas ou ruins da vida. Mas como assim, Jefferson? Mesmo no meio do caos, da dor, sim, todas as coisas, ao final, cooperarão para o bem daqueles que amam a Deus. E esse salmo vai te ajudar a confiar no teu Senhor. Dá uma olhadinha no versículo de número 1. O salmista Davi, ele inicia esse salmo te dizendo, a estrofe número 1, ela é a estrofe que é todo o salmo. Quando você fizer uma leitura desse salmo, esse salmo se resume por completo na estrofe de número 1. O restante do salmo, a partir das estrofes 2, 3 até a 6, é ele explicando aquilo que ele disse na estrofe de número 1. E essa estrofe de número 1, ela é dividida em 3 blocos. A gente vai olhar para esses 3 blocos hoje. E o primeiro bloco que ele vai explicar para a gente nesse ajuste do foco, está logo no comecinho do versículo, dá uma olhada, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Para os professores de português, vamos pensar num silogismo aqui. A premissa maior, a premissa menor, e depois ele vai fazer a conclusão. Essa daqui é a premissa maior do salmista Davi. Ele está dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor. Agora, vamos entender o que ele quer dizer com isso daqui. Se eu desafiasse você hoje a responder uma pergunta para mim, quem Deus é para você, e eu te desse alguns segundos para você pensar na primeira coisa que vem na sua cabeça para responder essa pergunta, o que você pensaria? Qual seria a primeira definição de Deus na sua cabeça? Se hoje uma pessoa te procurasse e perguntasse para você, quem é Deus para você? Eu quero saber quem Deus é. Qual seria a primeira coisa que viria aos seus lábios para responder? Vou te ajudar. Talvez você responderia ao meu questionamento dizendo, Deus é criador de todas as coisas. É isso que eu diria, Jefferson. Afinal de contas, Gênesis, capítulo de número 1, 2, diz que pelo poder da sua palavra, em 6 dias Deus criou tudo que existe. Ele criou todas as coisas. Pelo poder da sua palavra, tudo veio à existência. Está certo. Deus é criador de todas as coisas. Nós cremos nisso. Talvez você diria, Deus é médico por excelência. Eu tinha uma doença, Jefferson, e Deus me curou da minha doença. Só Deus pode fazer essas coisas.
Nós somos reformados, mas cremos nisso, irmãos. Deus pode curar, sem dúvida alguma, Ele pode curar. Deus cura as pessoas, Ele fez isso quando estava encarnado, Ele faz isso ainda hoje, Ele cura homens e mulheres de doenças da alma, de doenças da carne, Ele pode curar. Deus é médico, sem dúvida alguma, por excelência. As doenças não existem porque Deus criou, é consequência de um mundo caído, é consequência da queda. Talvez você tenha dito agora, Deus é provedor. Você se lembrou lá de que quando Abraão estava levando o seu filho Isaque até o Monte Moriá, no momento em que ele ia sacrificar o seu filho, Deus falou: Abraão, não faça mal ao menino, e Deus proveu, Ele é o Jeová Jireh, Ele proveu um cordeiro para que Abraão não sacrificasse o seu filho Isaque. Você está certo, Deus é provedor. Ou talvez você tenha simplesmente respondido: Jefferson, meu momento é tão difícil que honestamente eu nem sei dizer quem Deus é para mim. Não está claro para mim, no meio das dificuldades da minha vida, quem Deus é. É assim que Davi iniciou esse salmo, irmãos. Você pode ter pensado em qualquer outra resposta, em qualquer outra fórmula para definir quem Deus é para você. Talvez você é mais teólogo, talvez você tenha feito uma fórmula teológica, não importa. É assim que Davi inicia esse salmo, ilustrando quem Deus é para ele. E nessa poesia hebraica, Davi nos conta a respeito do seu caminho de encontro com Deus e de como ao longo dessa caminhada ele foi encontrado por Ele. Ou seja, Davi nesse salmo está nos contando a respeito da sua experiência com Deus e de como nessa experiência com Deus, como ele pode definir quem Deus é para ele. Esse Deus para mim, Jefferson, é o meu pastor. É como se alguém, à semelhança do que eu fiz, chegasse em Davi e lhe perguntasse: ei Davi, quem Deus é para você? Ah rapaz, você não sabe o que eu passei na minha vida. Por que caminhos eu trilhei, por que dificuldades eu passei. Tinha um camarada Saul que era difícil, cara. Você não sabe, olha, eu cuidei das ovelhas do meu pai quando eu era adolescente. Deus é para mim como eu fui para as ovelhas do meu pai. Deus é um pastor. A estrofe primeira desse salmo vai revelar a resposta de Davi. E a maravilhosa ideia de que, como Davi define quem Deus é para ele, o seu pastor, estampa a beleza da imagem de um relacionamento de profunda intimidade com Deus. Perceba, meu irmão, que Davi não o define a partir das suas ações, como os exemplos que eu dei aqui para você agora. O que você está falando, Jefferson? Como assim Davi não define Deus a partir das suas ações? Do que ele faz propriamente, é isso que eu estou querendo dizer para você. Percebe comigo o seguinte: quando Davi define Deus como seu pastor, ele não está definindo Deus a partir do que ele pode fazer. O Deus que cria, o Deus que provê, o Deus que cura. Ou seja, à luz da posição que Davi dá ao seu Deus, ele está dizendo que Deus é para ele um pastor, e isso tem a ver com uma condição relacional, e não de alguém que para ele faz alguma coisa, uma posição de alguém que se relaciona com ele. Isso, sem dúvida alguma, meu irmão, revela mais do que uma posição de ação, mas uma posição que Davi assume também, diante desse Deus, de necessidade e dependência para com Ele. Nessa relação, Jefferson, Ele tem uma relação comigo de me guiar, e eu tenho uma relação com Ele de necessidade e dependência. Agora, por que eu estou te dizendo isso? Porque Davi também podia ter criado essa relação com Deus a partir de outras ideias. Davi foi pastor das ovelhas do seu pai, mas ele também foi um general e ele também foi um rei. Você conhece a história de Davi. Ele foi um grande vencedor de guerras e foi rei da nação de Israel. Então ele tinha outras metáforas para Deus. Pense comigo, ele poderia ter dito assim: o Senhor é o meu comandante-chefe.
E quando ele dissesse isso, ele diria o seguinte: eu, Davi, sou o seu homem de guerra. Ele poderia ter dito: o Senhor é a minha inspiração, porque Davi era um poeta. Então ele estaria dizendo: eu sou o seu poeta. Ele poderia ter dito: o Senhor é o meu rei, e eu sou o seu súdito. Mas Davi não escolheu nenhum desses exemplos para definir quem Deus era para ele. Davi escolheu uma outra coisa para definir Deus: pastor. A pergunta que fica para mim e para você é: por que Davi escolheu esse exemplo? Quando Davi buscou esse exemplo, essa ilustração para definir quem Deus era para ele, ele se lembrou lá do tempo da adolescência, de quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E ele lembrou nos dias da sua juventude, no começo da sua caminhada, quando ele era ainda um menino que levava as ovelhas do seu pai para pastar. Ele lembrou que ele levava essas ovelhas para os lugares melhores que ele podia. Ele buscava as melhores águas, ele buscava os melhores pastos, ele guiava essas ovelhas para que elas não caíssem em perigo. Ele livrava essas ovelhas dos lugares difíceis. Como pastor, o pastor Davi, ele sabia o que era melhor para essas ovelhas, para que elas pudessem descansar, para que elas pudessem restaurar o vigor. Portanto, quem define o Senhor como pastor é alguém que já foi um pastor, que conhece a realidade do pastoreio. Consequentemente, é alguém que sabe a necessidade das ovelhas. Ele faz isso à luz da sua própria experiência. E aí, meus irmãos, entra uma coisa muito importante, especialmente para você que é ovelha. Quando Davi define quem Deus é, ele está fazendo isso porque ele sabe as marcas que um pastor precisa. As marcas de um pastor que são definidas por seu cuidado amoroso e por sua presença constante no meio das ovelhas. Davi sabe que um pastor precisa ter essas características de amor e cuidado para guiar as suas ovelhas até águas tranquilas e pastos verdejantes, porque era isso que ele fazia com as suas ovelhas. E quando ele olha para a sua relação com Deus no meio do caos da sua vida, ele não vê só um rei, ele não vê só um general, ele não vê só uma inspiração, ele vê um pastor cuidadoso e amoroso, que apesar das dificuldades da vida, ele sabe guiar Davi com amor e cuidado. Então, baseado na sua própria experiência, Davi enxerga a beleza de como Deus estava cuidando dele, e por isso, dá uma olhadinha no versículo de número 2 e versículo de número 3. E por isso ele diz assim: uma vez que ele é meu pastor, e eu sei o que um pastor precisa para cuidar das suas ovelhas e o que ele faz, ele é capaz de dizer o seguinte: em verdes pastagens me faz repousar. Ele não começa dizendo o que Deus faz, ele começa dizendo quem Deus é. E porque ele é pastor, ele pode fazer. Ele não começa dizendo o que Deus pode fazer. Ele pode criar, ele pode curar, ele pode, sem dúvida alguma, prover. Mas se a sua relação com Deus se estabelece a partir daquilo que ele pode fazer, desculpa te decepcionar, mas você não se relaciona com Deus, você consome Deus. Você vem até essa igreja à expectativa de consumi-lo, à procura daquilo que ele pode fazer por você, mas não atrás de se relacionar com ele. A sua motivação está errada, o ajuste da sua câmera está errado. É por isso que Davi não começa esse salmo dizendo: ele me faz andar nesse lugar, ele me faz ser guiado por esses lugares. Não, ele começa dizendo: ele é o meu pastor. É essa relação que a gente tem.
a relação de alguém que necessita e a relação de alguém que sabe cuidar em amor. E porque Ele se relaciona comigo, aí sim, Ele faz. Porque Ele sabe o que é melhor para mim, muito bem, então Ele faz. Então Ele me leva a verdes pastagens e me faz repousar em águas tranquilas. Olha o versículo 3. E Ele faz isso por quê? Porque no meio da caminhada o pastor sabe que o sol escaldante da vida pode fazer com que o nosso vigor enfraqueça. Pode fazer que a nossa vida canse, pode fazer com que os nossos olhos fiquem cansados, o nosso coração enfraqueça, pode ser que a fé acabe no meio da caminhada. Mas esse pastor, que você não consome, mas que você sabe quem é, ele restaura o seu vigor. Um dos brados da reforma, irmãos, quando nós falamos que somos reformados, um dos brados da reforma é a perseverança dos santos. O que significa isso, Jefferson? Significa que você permanece até o fim, não porque você é bom, não porque você tem condições, não porque você é o bam, porque você não é. Você persevera porque o Senhor, por sua graça, por seu Espírito, te sustenta, mesmo quando você está se rastejando, mesmo quando você não consegue levantar da cama, porque você está triste, deprimido, quando as lágrimas estão no seu travesseiro, mas você se arrastando permanece, porque é o Espírito de Deus que te faz sustentar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele é o seu pastor, porque Ele que te criou, se relaciona com você, sabe quem você é, e é Ele que restaura o seu vigor, porque você não consegue, de você mesmo você não pode, e quando Ele faz isso, Ele te guia por veredas de justiça. É isso, Davi está dizendo sobre um Deus que ele não consegue, a partir das suas capacidades, mas ele consegue a partir de quem ele é. A fé de Davi, portanto, não se pauta naquilo que Deus pode fazer, mas em um relacionamento íntimo e profundo com Deus, pela sua consciência de quem Ele é, soberano, e de quem ele, Davi, é, necessitado desse Deus. Ou seja, o que Davi está dizendo para mim e para você, é que eu e você precisamos ajustar o foco das lentes do nosso coração hoje. Então, quem Deus é para você, meu irmão? Como você se relaciona com esse Deus quando as coisas não dão certo? Você chuta o balde, você é daqueles? Não quero mais saber da igreja, não quero mais saber desse Deus. Eu tenho um monte de coisa para falar para Ele quando eu encontrar com Ele. Você é desses? Eu também, às vezes, sou assim. Se eu me encontrasse com Deus hoje, eu ia falar, que negócio é esse de enxaqueca que me interna? Onde já se viu um negócio desse? Pensei que eu ia deixar meus filhos, que negócio, corri risco de ter um AVC isquêmico. Sim, meus irmãos, a gente às vezes perde o controle, mas lá de cima Deus está assim, bobinho. Olha lá, é divertido ver Ele desse jeito. Eu tenho todos os seus dias nas minhas mãos. Eu tenho a sua história nas minhas mãos. Eu te conheço antes que você não existia, porque eu, por minha vontade soberana, planejei você. Nós somos pequenos demais para compreender toda a grandeza da soberana vontade dos planos eternos de Deus. Então descansa no teu Senhor. Meu irmão, reconheça a tua necessidade, a tua miserabilidade e se lança diante daquele que conhece você. E ao invés de consumi-lo, se relaciona com Ele. Briga com Ele quando você quiser, mas ao final, termina de joelhos rendido, dizendo para Ele, seja feita todavia a tua vontade.
Sabe por quê, Deus? Porque no final, eu sei que em verdes pastagens, você vai me fazer repousar. Porque eu sei que o Senhor no final vai restaurar o meu vigor, mesmo quando eu não entender, mesmo quando eu não conseguir. E por que ele faz isso, Jefferson? Dá uma olhadinha aqui no final do versículo 3. Ele não faz isso porque você é bom. Ele faz isso por amor do seu nome. Sabe por que ele faz isso? Porque ele é leal a quem ele é. Ele, não você. Você não é o floquinho de neve de Jesus. Desculpa te decepcionar. Você não é o centro, o alvo de Deus. Não. O alvo de Deus é Ele mesmo. É uma história sobre quem Ele é. Mas no meio dessa história existe você. O protagonista é Ele, mas tem você. Que por meio de você, Ele revela para o mundo quem Ele é. E Ele quer contar essa história de quem Ele é por meio das linhas escuras e claras, difíceis, alegres da sua vida. Mas quando isso acontecer, Ele vai pegar você e vai mostrar para o mundo dizendo assim: olha, está vendo ele? Está vendo ela? Olha o que eu fiz. Olha, ela achou que não ia dar certo, mas deu, sabe por quê? Por amor do meu nome, eu fiz isso na vida dele. Por amor do meu nome, eu fiz isso na vida dela. Porque não é sobre ela, é sobre mim. É sobre o meu caráter leal. É sobre a minha fidelidade. Lembra-se do que eu comecei falando no começo desse sermão? Nada te separará do amor leal desse Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados. Nada, Romanos 8, depois você lá, nada poderá te separar desse amor leal. É por isso que apesar de nós e dos nossos pecados, foi Ele que veio ao nosso encontro. Porque não é sobre o que temos, não é sobre o lugar que estamos no meio da história da vida, mas é sobre quem eu e você temos conosco na história da nossa vida. Não importa o que esteja passando, não importa se o dinheiro acabou, não importa se o cartão não passou e você não sabe como vai comprar, isso que você precisa, não é sobre coisas, é sobre uma pessoa, e por isso não importa o lugar, não importa se em verdes pastagens, não importa se em lugares difíceis, o que você precisa, meu irmão, é entender que você, necessitado, precisa de um pastor chamado Jesus. E de acordo com Davi, você o tem. E você hoje pode enxergar a beleza da sua imagem. Agora, tem uma segunda verdade, uma premissa menor, preciso correr. Dá uma olhadinha aqui para o texto. Versículo 1, estrofe 1. Ela não está escrita. Essa estrofe, ela tem uma premissa maior e uma conclusão. A premissa menor, ela é oculta no texto. E por que eu estou te dizendo isso? Porque olha como está escrito: o Senhor é o meu pastor, vírgula. E aí ele vai dizer assim, ó, já vai para a conclusão, de nada eu terei falta. Mas tem uma coisa oculta aqui no texto. E é o seguinte, se Davi está dizendo o seguinte, acompanha comigo, entre as linhas do texto, Davi está dizendo o seguinte: ao ilustrar o Senhor como seu pastor, orgulhosamente Davi está dando a entender que se ele é o pastor, eu sou o quê? Sua ovelha. E essa é a premissa menor, oculta no texto. Se ele é o meu pastor e eu estou dizendo que ele me pastoreia, logo eu, Davi, sou sua ovelha. Não tem outra qualificação para mim. É exatamente essa forma como Davi enxergava Deus, como pastor, e era exatamente essa forma que refletia como ele se via. Uma ovelha frágil, totalmente dependente e necessitada da proteção de Deus. João Calvino escreveu um comentário falando sobre isso e ele disse o seguinte: a gente deve observar que Deus só é pastor em relação àqueles, só é pastor daqueles
que, tocados com um senso da sua própria fragilidade e pobreza, reconhecendo a sua fragilidade e pobreza, sentem-se dependentes da sua proteção e que espontaneamente habitam no seu redil e se deixam governar por ele. É essa a definição de ovelha para Calvino. Para Calvino, ovelha não são todos. Ovelha é aquela que se submete ao seu pastor. E ela se submete reconhecendo quem ela é: frágil, pobre, necessitada, dependente. Eu não sei cuidar de mim. Eu não dou conta. Eu não sei como fazer. Eu preciso desse pastor. Eu preciso estar debaixo do seu governo. Era exatamente assim que Davi se via, meu irmão. Necessitado e dependente. E deixa eu te contar uma coisa, isso é bem interessante. De todos os animais que Deus criou, eu diria que a ovelha é o animal menos capaz de cuidar de si próprio. Você já viu uma ovelha? A gente foi, acho que foi esse ano, não foi? A gente foi para o sul e aí a gente levou as crianças para ver os pastores e as ovelhas e aquele cachorrinho border collie pastoreando as ovelhas. Foi bem legal. Você já reparou nessa filme, alguma coisa, enfim. Você já viu como elas são? Eu vou te assustar talvez com o que eu vou falar, mas ovelhas são tolas. Ovelhas são débeis. Você já conheceu um adestrador de ovelhas que diz assim: senta, e a ovelha senta? Não tem. Rola? Não existe. Porque elas não têm essa capacidade de discernimento. Elas são guiadas. Elas reconhecem a voz do seu pastor por relação, intimidade, não por adestramento. Você já ouviu alguma ovelha fazendo truques? E isso não acontece porque dos animais, as ovelhas são os animais que possuem menos capacidade de discernimento. Discernimento de todas as coisas. Para aprender. É por isso que o pastor fala com as ovelhas e elas não entendem. É por isso que os pastores precisam guiar as ovelhas, porque elas não percebem o perigo. Elas não são capazes de discernir o perigo. Ovelhas são indefesas. Elas não possuem presas. Já viu os dentinhos? Pequenininhos. Não é que nem de um leão. Elas não conseguem morder para se defender. Elas não têm garras. Elas não conseguem atacar. Elas têm umas perninhas curtas e quando elas correm, se bobear, elas tropeçam entre si e caem. Ovelhas são indefesas, não possuem velocidade para correr, são lentas. É por isso que os lobos espreitam e eles conseguem atacá-las com facilidade. Tem mais coisas também. Ovelhas são teimosas, não é? Qualquer semelhança com o que você está imaginando é mera coincidência. Ovelhas são teimosas. Você fala, vem para cá, ela insiste, vem para cá. Sabe por que em algumas imagens você vê os cajados dos pastores com uma alça, justamente na ponta, porque com a alça ele enrosca no pescoço da ovelha para trazê-la de volta, porque vira e mexe ela sai da rota e ele precisa trazê-la. Porque ovelhas são teimosas, elas não têm esse discernimento do perigo. A pergunta que eu quero fazer para você é: quem quer ser uma ovelha? Com todas essas habilidades, essas características. Não é verdade? Quem quer ser uma ovelha? Ninguém quer ser uma ovelha. Se perguntasse para o meu filho Arthur, o que você quer? Ele, dinossauro. Ele ia fazer desse jeito. Ele faz assim. Tem nem 2 anos, mas ele já sabe o que ele quer ser, um dinossauro. Por quê? Porque tem presas, tem garras, ataca. Eu também não queria ser uma ovelha, né? Ninguém quer ser uma ovelha, mas Davi queria. E foi assim que ele se qualificou.
Quando ele disse, o Senhor é o meu pastor, ele estava dizendo, e eu, Davi, eu sou sua ovelha. Porque como eu disse para você, se ele tivesse escolhido uma outra ilustração para Deus, rei, general, ele teria se qualificado automaticamente de uma outra forma. Se Deus fosse o general, ele era o soldado. Se Deus fosse o rei, ele era o súdito. Se Deus fosse sua inspiração, ele era o poeta. No entanto, Davi não qualifica Deus em nenhuma forma que ele pudesse se favorecer com ela. Ele qualifica a Deus de uma forma que ele reconhece a sua pobreza e a sua miserabilidade. Lembra-se do que Calvino disse? Só é ovelha aquele que reconhece sua total miséria, aquele que diz, eu não dou conta. No entanto, meu irmão, a pergunta que fica para mim e para você, é como isso mexe com os nossos afetos, como isso mexe com os seus afetos. Davi sabia que ao longo da caminhada a vida pode ser mais difícil do que ele sonhava. Davi já tinha experiência o bastante para entender que até ali a vida já tinha sido muito dura com ele, quando escreveu esse salmo. Então o futuro poderia ser muito mais difícil, e ele não era capaz de cuidar bem de si mesmo. Ele era necessitado e dependente. Dá uma olhadinha no versículo 4. Ele vai falar de acontecimentos futuros. Olha o versículo 4 como diz o seguinte, ele saiu agora dos pastos verdejantes de Nárnia, das águas tranquilas que revigoram, e parece que ele deu um salto para um lugar triste, e do nada você fala assim, bateu uma deprê no Davi aqui agora, meu, e aí ele, caiu. Não, Davi é maduro, ele sabe que na nossa vida existem linhas claras e escuras, e está tudo bem. Ele escreveu esse salmo consciente de que esse Deus lidou e se relacionou com ele em momentos duros, e por isso ele pode chamá-lo de pastor. Mas olha o versículo 4, ele olha para frente, e ele diz assim, mesmo que, não está passando agora, mas se acontecer, é um evento futuro, se acontecer, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo se essas coisas acontecerem comigo, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me protegem. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É uma visão de alguém que, como Calvino disse, traduziu, reconhece a sua miserabilidade. É alguém que diz assim, maduro, eu não dou conta, eu não sei lidar com os desafios da vida, não importa quanto dinheiro eu tenha, eu dependo de ti, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Davi não tem uma visão hollywoodiana, romantizada da vida, ao contrário, ele reconhece que na vida real é diferente da vida ideal. Na vida real há momentos em que os vales verdejantes e as águas tranquilas vão dar lugar a cenários sombrios. E quando isso acontecer, meu irmão, não importa o lugar, não importa se eu dou glória a Deus quando está tudo bem comigo, não importa se eu estou agora num vale sombrio, eu vou dar glória a Deus também, porque não é sobre o lugar, não é sobre as coisas, é sobre uma pessoa, é sobre quem está comigo lá nos vales verdejantes, e quem está comigo nos vales sombrios. E quando eles vierem, mesmo que eles vierem, o que vai acontecer, gente? Eu não preciso temer mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Esse pastor, Ele está comigo, e eu conheço Ele. Ele me conhece. Ele sabe que eu não tenho condições de dar conta. E quando eu não conseguir, volta lá no versículo 3 da última estrofe, por amor do seu nome, é por amor do seu nome,
tua vara e o teu cajado vão me proteger. É por isso, meus irmãos, que eu e você não precisamos nos preocupar e se desesperar nos momentos difíceis da vida, porque quando essas coisas acontecerem, eu e você podemos descansar. Deixa eu te frustrar um pouco. O cristianismo não é um convite para uma agenda de triunfos. Se te disseram isso, meu irmão, mentiram para você. Essa é uma mentira. Eu sei que tem púlpitos aí que dizem que se você dá 10, você vai ganhar 1000. É quase uma tigrinho gospel, né? Entendedores entenderão. Mas não é sobre isso. O evangelho não é sobre isso. O evangelho não é uma agenda de triunfo, ao contrário. Bem-vindo ao martírio, meu irmão. Bem-vindo à morte. Bem-vindo para morrer, matar as suas vontades, o seu ego, o seu orgulho. Bem-vindo para tomar a sua cruz, e cruz é sinônimo de morte, morrer para si, porque hoje você não vive mais, Cristo vive em você. O martírio de homens e mulheres que reconheceram quem são, pobres e frágeis, incapazes de se salvar, dependentes de sua graça e de sua misericórdia, e por isso decidiram morrer para si, viver para Cristo, quais sejam as circunstâncias, qual seja o lugar em que você estiver, em vales verdejantes ou em vales sombrios, não importa o lugar, pois não é sobre nós, não é sobre os lugares, é sobre uma pessoa. Agora, existe uma história muito interessante, sem dúvida alguma uma história que, com E, mas uma história muito interessante que resume isso que eu estou contando para você. Entraram no avião, tinha uma criança sentada logo no começo, viajando sozinha nas primeiras cadeiras, desenhando, pintando. Crianças que viajam sozinhas, eu não sei como os pais conseguem fazer um negócio desse, mas tudo bem. E aí essa criança estava lá sentada, e durante o voo o avião passou por uma grande turbulência, e as malas e o negócio, e a criança continuou ali segura, desenhando. E depois que passou a turbulência, o homem que estava do lado olhou para ele e falou assim: você não ficou com medo da turbulência, o avião balançando, as malas caindo, o pessoal se segurando, a máscara de oxigênio caindo? Ele falou: não. Mas por quê? Meu pai é o piloto. Sabe quem está pilotando esse avião da sua vida, meu irmão? Não é você. Por mais que você tente pegar às vezes o manche ali, por mais que você tente ter o controle, às vezes, vai para lá, eu sei o que é melhor, vamos por essa rota aqui. Mas quem está controlando essa nave não é você, meu irmão. É o Senhor da tua vida. É aquele que de fato conhece a tua história. E por isso a gente pode chegar à conclusão desse versículo. Olha lá, versículo 1, estrofe 1. Davi diz o seguinte na sua conclusão: de nada terei falta, ou na sua tradução mais antiga deve estar escrito: nada me faltará. Ou uma tradução que eu gosto muito, em algumas Bíblias está escrito assim: e eu não preciso de mais nada. Entende isso? Essa é a conclusão de Davi. Se o Senhor é meu pastor e eu sou sua ovelha, eu não preciso de mais nada, eu não terei nada de falta, nada me faltará. Davi então aqui nos dá os desfechos, a conclusão de ter o Senhor como nosso pastor. Um leitor desatento desse salmo poderia dizer que a conclusão de Davi está em outro lugar. Aonde, Jefferson? Lê o versículo 5. O versículo 5 diz assim: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, né? Olha como que legal. Essa é uma conclusão melhor, não é? Uma conclusão mais triunfal, né? Olha que bonito. Vamos lá. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos.
Tu me honras. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ungindo a minha cabeça com óleo, você faz meu cálice transbordar. Afinal de contas, o agir de Deus é lindo, né, irmãos? Na vida do crente que é fiel. No começo tem, como que é? No começo tem provas amargas, mas no final tem sabor de mel. Não é? Já posso cantar, viu? Me convida. Não é nada disso. É mentira. Desculpa se você gosta da música, mas ela é muito ruim. Falei. Depois eu te peço perdão. Nada me faltará, não tem nada a ver com isso. Esse daqui não é a melhor conclusão para esse texto. Não! A melhor conclusão está aqui. Nada terei falta. Porque não me faltará, não fala a respeito de triunfos na vida, mas fala a respeito do caráter do pastor. Não é sobre o ser vitorioso, mas fala sobre o seu amor leal. E qual é o seu caráter? Um Deus que age por amor, apesar das suas falhas, dos seus pecados diários, da sua dificuldade em deixar Deus cuidar da sua vida e você querer governá-la. Meu irmão, é nisso que consiste a segurança do crente. É nisso que consiste a perseverança, que você vai chegar no fim. A tua história, os teus dias não estão no seu controle. Seu casamento não está nas suas mãos. A criação dos seus filhos não está nas suas mãos. Como você vai terminar o ano, empregado ou não, nesse emprego ou não, não está nas suas mãos. Está nas mãos daquele que conhece o teu pastor, e ele conhece a história do fim, do começo ao fim, porque foi ele que escreveu todos os seus dias. A ênfase aqui, meu irmão, não é na vitória, é no caráter de Deus. Portanto, essa informação é essencial para a ovelha, pois ela depende absolutamente do seu pastor. Lembra do que eu disse? A qualidade da vida da ovelha depende da qualidade do pastor que ela tem. E se o Senhor é o teu pastor, se é Ele que é o teu pastor, não é o teu dinheiro, não é o teu cartão de crédito, não é a tua casa, não são os ídolos do teu coração, então sim. Então hoje você pode gritar para a tua aprovação, você pode gritar para essa dificuldade: de nada terei falta, porque é Ele que cuida de mim, porque é Ele que sabe o que eu preciso. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O que Davi está dizendo então é sobre caráter, e um caráter que resulta em satisfação e contentamento. Dá uma olhadinha no versículo de número 6. Quando você entende isso, você entende que você não precisa de lugares, mas do quê? Versículo 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E se são todos os dias, entre eles haverá vales verdejantes, águas tranquilas e sombras da morte. Porque nossos dias são assim, altos e baixos. Às vezes a gente está rindo, no final do dia a gente está chorando com uma notícia difícil. Mas eu não descanso nessas coisas. Eu descanso na bondade de Deus e na sua fidelidade, no seu amor leal. Por quê? Porque a alegria não te acompanhará talvez todos os dias. Talvez do seu lado, tem um livro muito bom, recomendei para um irmão aqui que está aqui com a gente hoje para ler, e para algumas pessoas, aliás, aqui da igreja, que eu gosto muito. Pés como os da corça nos lugares altos. Anota aí, depois você procure ler. É a história de uma personagem
que quer morar com o pastor nos lugares altos. E na caminhada o seu pastor diz para ela assim: eu vou te colocar 2 amigas do lado para andar com você, para você não ir sozinha na caminhada até os lugares altos. Ah, que legal, muito bom, vou te apresentar. A alegria vai andar com você, e a tristeza e o sofrimento vai andar com você. Mas como assim? Porque na nossa caminhada vão acontecer coisas boas e coisas difíceis. Elas, às vezes, vão acompanhar a gente de forma diversificada. Não vai ser sempre alegria, não vai ser sempre sofrimento. Agora, haverá uma coisa que vai estar em todos os seus dias, meu irmão, e você pode descansar nisso. Olha o que o versículo 6 diz: a tua bondade e a tua fidelidade, isso me acompanharão todos os dias da minha vida. Nisso você pode descansar. A bondade e a fidelidade do Senhor, quando tudo falhar, vai estar lá. Quando tudo estiver bem, a bondade e a fidelidade de Deus vai estar lá. Porque não é sobre os lugares ou sobre as coisas, é sobre quem Ele é. E nisso resulta satisfação e contentamento. E aí, eu posso te dizer que a fé cristã então não se pauta no nosso relacionamento com as coisas, mas com esse pastor. Talvez sua visão hoje então esteja ofuscada. Os vales verdejantes e as águas tranquilas deram lugar ao assombro dos vales sombrios e de morte. Mas deixa eu te ajudar, à luz desse salmo, a encontrar esperança para regular esse foco melhor agora. Você consegue olhar bem essa imagem que Davi desenhou para nós hoje? E entendê-la? Aproxima bem essa imagem. Começa a aproximar o foco disso que Davi desenhou aqui para a gente. E você vai enxergar que esse pastor que Davi está falando, olhando para o futuro, olhando para uma ideia futura, já veio. Se você aproximar essa imagem e observar bem, você vai ver um madeiro no Gólgota. E quando você olhar esse madeiro no Gólgota, você vai aproximar mais um pouco, você vai ver que ele se parece com uma cruz. Está vazio. Ajusta o foco mais um pouco, você vai ver que tem um túmulo também. Esse túmulo também está vazio. E ele está vazio, meu irmão, porque esse pastor ressuscitou. Ele venceu o mais difícil dos vales sombrios e de morte. Ele não foi só à espreita da morte. Ele venceu a própria morte para que eu e você pudéssemos estar seguros. A obra de Cristo na cruz do Calvário é a revelação suprema do seu cuidado e amor por você. Pois Ele não nos livrou apenas dos perigos dessa vida, da dificuldade do desemprego, do câncer, não. Ele te livrou do pior dos vales sombrios. Ele te livrou da culpa dos seus pecados. Ele te livrou da nossa incapacidade de nos salvar. Ele nos livrou da nossa separação de Deus. O nosso pastor Jesus Cristo, por amor, deu a sua própria vida pela vida das suas ovelhas, porque é isso que um pastor faz. É por essa razão que eu e você podemos afirmar que o que temos em Deus nessa vida é maior do que o que temos e o que conquistamos. O que temos em Deus é maior do que o que temos nessa vida. E por isso a gente pode descansar, dizendo ao final dessa estrofe: porque sua bondade e fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida. Eu que estava perdido e separado de Deus,
vou voltar para casa. E eu vou voltar para a casa do Senhor enquanto eu viver. Você não é órfão, porque em Cristo você foi adotado à família de Deus Pai. Quando Ele voltar e raiar nas nuvens do céu, o verdadeiro pastor vai gritar, chamando suas ovelhas para voltar para casa também. E as verdadeiras ovelhas, pobres, que reconhecem a sua miserabilidade, vão ouvir a voz do seu pastor chamando elas para voltar para casa. Então nós vamos se desprender do meio de todas as outras. E nós vamos se encontrar com Ele. Se você crê nisso, eu quero te convidar a orar e ajustar hoje o foco do seu coração. Curve a sua cabeça. Eu não dou conta, Senhor. Meus irmãos também não. Às vezes a gente se faz de forte. Às vezes a gente precisa se fazer de forte. Para os nossos filhos, para a nossa esposa. Às vezes, mulheres que são pais e mães precisam se fazer de forte. É muito difícil equilibrar os pratos. É muita tensão e às vezes a gente acha que a corda vai arrebentar. É muito difícil lidar com tantos pratos para equilibrar. Às vezes a gente se cansa. Eu me canso. Meus irmãos se cansam. Tem desafios familiares no meio de tudo isso. Irmãos, maridos e mulheres, filhos, brigas, contas para pagar, medos, depressão, doenças. Deus, esse mundo caído nos assombra. Tem misericórdia de nós, porque às vezes a gente espana. Nos ajuda a reconhecer quem Tu és. Não por aquilo que o Senhor faz, mas por aquilo que o Senhor é. Um Deus leal, amoroso e cuidadoso. Que não importa o lugar que estejamos na nossa vida, ganhando 3 dígitos, ou preocupado com a conta que a gente vai pagar amanhã. É sobre o Teu amor, é sobre o Teu cuidado, e o Senhor não nos desamparará. Faz-nos crer nisso, renova, revigora a nossa fé, faz nosso coração arder novamente, Deus. Faz a gente lembrar de onde caiu e a gente deixou de acreditar nesse Deus e passou a acreditar mais na força da nossa capacidade do que em Ti. Faz a gente se render, reconhecendo quem somos, e coloca um cântico na nossa boca, um cântico de louvor que diz: de nada terei falta. Eu não preciso de mais nada se o Senhor estiver comigo e com essa igreja e com esses irmãos. Coloque esse cântico na boca da sua igreja, não importa onde eles estiverem, e nos faz então perseverar, aguardando o dia da esperança que aguardamos. O dia em que o Senhor virá gloriosamente nos céus, buscar a Tua noiva. Volta logo, Jesus. Maranata, nós Te aguardamos ansiosos, queremos Te ver como Tu és. Livra-nos desse mundo caído. Te entregamos nossas vidas em Tuas mãos.
Amém.